E aí, assim, a minha pergunta era a seguinte: se eu chegar no Ceasa hoje, se digamos que eu plantei mamão e maracujá, se eu chegar no Ceasa hoje, parar um caminhão lá de maracujá e parar outro caminhão de maracujá do lado e nós for vender pro cara, a situação assim é o auge da competição capitalista, né? O cara do maracujá do lado virar e falar: eu só vendo se for por R$1. Eu tenho condição de falar pro cara: eu te entrego a 90 centavos? Que é isso que no final das contas que acontece, né? Eu precisava saber qual era o meu custo de produção, quanto que eu era capaz de chegar no mercado e bancar de custo de produção. E em geral o produtor rural não sabe disso, e é uma informação muito crucial. Quando você vai vender, você tem que saber exatamente qual é a tua margem de negociação. Olha, R$1 eu estou ganhando tantos por cento de lucro, abaixo disso está me onerando, acima disso eu estou tranquilo. Então eu vou negociar para cima disso. Se apertar até esse ponto eu aguento, abaixo desse ponto eu sei que está pesando. Então o cara tem que chegar para a negociação já com clareza disso. Eu falei: cara, isso é básico para mim, eu preciso saber isso. Depois esse número, quando eu entrei para o mestrado, eu já sabia que eu precisava dele. Os outros eu fui descobrindo depois, o tamanho da importância dele, por exemplo, o ponto de equilíbrio. Então aí, beleza, como que eu ia comparar? Como que eu ia chegar nesse número? Eu falei: bom, eu faço a conta do meu. Tá, mas eu preciso saber dos outros. Na verdade, o que importa é eu em relação aos outros. E aí eu peguei vários sistemas no Brasil. E ainda botei umas monoculturas de maracujá, umas monoculturas de mamão, outras monoculturas, para saber, para ter um panorama. Bom, se os caras produzem e custa tanto, eu produzindo e custando tanto, tá? Eu precisava ter essa análise, chama análise de competitividade no agronegócio isso. Então eu fiz uma análise de competitividade de modelos agroflorestais. Peguei modelos que eu achava legal. Por exemplo, qual foi o critério meu? Primeiro, doutorado. Eu não peguei modelo assim que não tinha dados completos e reais. É uma fazenda tal, em tal lugar, o pesquisador foi lá, coletou dados durante anos, planilhou tudo, eu tive acesso a esses dados, então eu procurei modelos seguros, longo tempo de análise, modelos consolidados. Puxei isso para dentro. Sobra pouca coisa. Eu peguei uma amostragem assim de mais de 100 análises no Brasil, sobrou uns 10, 20. Aí desses 10, 20 eu escolhi só alguns para poder analisar, né? Peguei, acho que foi 8 sistemas. E aí comecei a análise deles. E aí tem modelos, né? Esses modelos do Tomé-Açu, os japoneses sofreram muito, assim. A história deles é bonita, os caras pelejaram muito, passaram necessidade e se organizaram e conseguiram dinheiro e montaram a cooperativa. E aí começaram a exportar a polpa de fruta, mas é toda uma história aí. Tem um vídeo deles no YouTube, lá conta a história deles. O sistema deles tem uma sacada assim muito show. Eles entram com pimenta. Cara, o sistema que você entra com pimenta no início, você tem um alavanco financeiro impressionante. Então toda vez que você conseguir pegar um sistema teu e entrar com alguma coisa de retorno rápido, é muito show. Financeiramente é impressionante o impacto que dá. Tem que ser uma coisa fácil, tem que ser uma coisa escalável. Então eu escolhi a abóbora. O meu negócio, a base, o primeiro passo dele é a abóbora. Eu estou me especializando em abóbora. O segundo, mamão maracujá. Então você vai criando a tua estratégia e aí envolve pulverização, envolve o tipo de adubação, envolve toda uma estratégia operacional que você tem que estar preparado para entrar naquela cultura. Tem outros sistemas, né? Diversos sistemas. Tem Rondônia, Pernambuco, Roraima, Manaus. Analisei um sistema meu, que não é o sistema que hoje em dia eu uso, e analisei o sistema lá do Ernest. Aí eu fui lá na fazenda do Ernest, passei um tempo lá com ele, peguei uma área, medi o espaçamento dessas culturas todas que tá aí, são dados reais de campo. Fui lá, medi os pés de laranjeira, os pés de cajá, aí ia lá, quantificava quanto que produzia, aí tinha umas que não estavam tendo produção na época. O seu Ernest, essa planta aqui, quanto que o senhor colhe? Aí ele ia falar, eu fui fazendo as contas tudo bem com base nisso. Aí montei a análise do sistema dele, aí ele me explicou como é que o senhor planta, aí descrevi o processo todo de plantio, tal, operação, tal, quanto tempo o senhor gasta, descrevi tudinho, fiz a planilha de custo, serviços e insumos. E aí eu fiz uma análise da estrutura florestal. Então aqui vocês podem observar uma coisa que, por exemplo, esse sistema aqui, olha só, ele só tem espécie secundária e clínicas.
Quando você pega o fluxo de caixa de um sistema desses e faz isso aqui, ó. Para um produtor rural, pode ser um problema. Você começa lavando o sistema e depois você passa algum tempo sem ter receita. Por que não tem uma espécie no meio ali? Não foi modelado para isso. Isso fica muito nítido. A hora que você pega os gráficos de curva de fluxo de caixa, fica bem nítido onde é que está os furos. O sistema do Ernest aqui. Olha o nível de diversidade, olha o efeito que dá. Então isso dá uma constância do fluxo de caixa. Esse aqui também, o meu. Então por isso que é tão importante você adequar a estrutura da floresta ao fluxo de caixa que você quer. E aí você faz um processo de modelagem, que envolve estudar o microclima, estudar mercado, estudar o interesse do produtor rural. E você vai chegar num desenho inicial. Esse desenho inicial você submete ele a uma análise econômica, de projeção, despesas e receitas. Com essa análise você gera indicadores. E aí você volta no desenho e começa a mexer nele. Não, esse indicador financeiro aqui não me interessa. Eu preciso disso, disso, disso. Aí você começa a mexer. Aí você vai e pesquisa mercado de novo. Aí volta, mexe aqui. Não, o mercado tem demanda para isso aqui. Pá, vamos botar no sistema. Não, ó, esse aqui o mercado está difícil. Então vamos tirar esse aqui, não está dando dinheiro mesmo, vamos botar essa outra. Aí, nós estávamos lá no curso, lá na Terra, lá, o Fernando... Ah, mas você só monta um desenho com base em aspectos econômicos? Sim, porque os aspectos ecológicos, engazeira, leucena, eucalipto, isso depois tu põe. Aqui é todo mundo agrofloresteiro, isso a gente não vai ter dificuldade nenhuma de criar uma estrutura diversificada depois. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer, montar isso aqui, não precisa ter plantalária nessa história. Eu preciso de meia dúzia de planta que cria a estrutura de fluxo de caixa que eu quero. Esse é o desafio que a gente precisa dentro do sistema agroflorestais. Antes de plantar um modelo, você tem que ter claro isso. Ó, eu quero esse fluxo de caixa, eu vou usar essas espécies aqui para criar esse modelo. Então, essa definição aqui ela é fundamental. E aí você vai chegar no teu modelo agroflorestal, com base em indicadores. A horticultura seria uma cultura boa, você fazer logo no começo do sistema para gerar uma receita rápida? Vai depender do teu interesse. Se você tem mão de obra, se você está disposto a entrar nesse mercado, é uma escolha muito do empresário. Quais culturas de hortaliças ele vai usar no início ou não vai usar. Não, eu vou trabalhar com gado. Eu vou meter um sistema aqui com um pouco de fruta e madeira e o meu giro anual é gado. Perfeito, beleza. Vai ter barulho, vai ter móvel também. Então você cria... Por isso que o modelo ele é muito de acordo com quem vai empreender. Porque assim, trabalhar com dinâmica de processo e análise econômica cabe em qualquer coisa. A lógica do Ernest de dinâmica de processo cabe em qualquer fazenda, no mundo. Isso é o jeito que a natureza funciona. Então assim, o que a gente está fazendo? Trazendo a lógica de processos e a análise econômica para fazer os melhores negócios possíveis. Então olha a diferença de fluxo de caixa daqueles modelos. Porque tu pega os melhores modelos que tem no Brasil, selecionei casos bons e tal, e olha que tu joga no fluxo de caixa, olha o que acontece. Imagine se eu tivesse botado os que deram prejuízo, porque dentro das cento e tantas análises econômicas que eu achei lá, rapaz, tinha metade dava prejuízo. E aí todo mundo, não, agrofloresta entra de cabeça. Não, agrofloresta entra de cabeça. Não entra de cabeça. A chance de ter sucesso é pequena. Não tem aquela história que você monta uma empresa, aí tem as estatísticas lá que depois de 2 anos 90% quebra até o 2º ano? Eu acho que quem entra em sistema agroflorestal 90% não decola. Essa é a impressão que eu tenho. Não sei, não tenho dados ainda sobre isso. Mas assim, por quê? Porque essa é a lógica de todos os tipos de negócio. A pessoa que monta uma farmácia, que não pesquisa mercado, que não analisa custo, logística, que não faz um marketing bom, que não faz... Vai decolar a farmacinha dela na esquina lá da cidade? Não vai. O supermercado? Não. E a plantação dela? Tem gente que ganha dinheiro com tomate. Eu vou pegar uma planilha de fluxo de dinheiro daqui a pouco. Tomate, para vocês verem como é que ganha dinheiro com tomate. Se você não sabe ganhar dinheiro com tomate, você não vai ganhar dinheiro com agrofloresta.
Por que o SAF 8 está é o primeiro ano dele? O SAF 8 ele parou ali. No primeiro ano? Porque esse pesquisador parou o estudo dele ao 12º ano. 12º ano. Então, todos esses sistemas aqui eles estão analisados economicamente durante 25 anos. Bons períodos aqui. Tá. Os que parou antes é porque não tinha dados. Esse aqui era mensal, era anual. Todos esses aqui são reais. O único que é projetado é o sistema que eu fiz. Por quê? Porque eu não tenho o meu sistema. Quando eu fiz essa análise, eu tinha plantado ele. Quando eu terminei a análise, o sistema estava com 2 anos. Então eu sabia o quê? Eu sabia quanto gastava e eu já estava tendo retorno. Então eu sabia que ia levantar a partir do 2º, 3º ano. Agora, isso aqui, como é que aconteceu? Não está sendo bem assim.